Olá, tudo bem com você? Aqui César Fialho, professor e psicólogo, e eu quero conversar com você sobre a glândula pineal e o equilíbrio hormonal. A glândula pineal, também chamada ou conhecida por epífise, é uma estrutura do nosso cérebro que é do tamanho de uma ervilhinha. Sim, é muito pequenininha, está bem no meio, no centro do nosso cérebro, na direção do nosso terceiro olho. Já desde a década de 80, os especialistas, neurocientistas, neuropsicólogos se preocupam em entender, em compreender o papel dessa estrutura tão pequenininha. E aí, a partir desta preocupação, nasceu um braço da neurofisiologia chamada pinealogia. Então a pinealogia é um braço, é um ramo da neurofisiologia que se preocupa em entender e estudar sistematicamente o funcionamento da epífise da glândula pineal. A epífise, ela tem um papel muito importante para o ser humano e é uma estrutura muito pequenininha, mas realmente ela tem um papel extremamente importante. A epífise ou glândula pineal, ela é responsável por integrar três grandes sistemas: sistema neuroendócrino, sistema imunológico e sistema reprodutivo. Olha só, integrar esses três sistemas, uma estrutura do tamanho de uma ervilha. E ela ainda busca adaptar a todos os aspectos neuroendócrinos às demandas internas, mas também às demandas externas. Então, na prática, a glândula pineal é como se fosse o centro de controle e acaba proporcionando, então, que o nosso corpo esteja permanentemente adaptado, tanto internamente quanto externamente. E ainda, ela responde por diversos processos, incluindo o processo de produção de melatonina e ainda de energia do próprio corpo. A epífise ou glândula pineal, então, é uma estrutura celular do corpo humano, né, que está lá no meio, no miolo do nosso cérebro, que trabalha com maior intensidade e ainda maior nível de desgaste metabólico. Desta forma, para que a glândula pineal funcione adequadamente, ela precisa descansar. E eu quero te explicar muito bem o que é a glândula pineal descansar. A glândula pineal, ela entra em funcionamento muito intenso e chega um momento da noite que ela tem um ápice e depois ela entra em descanso. Por isso que é muito importante que ela tenha esse ápice para depois entrar em descanso, porque senão ela não vai entrar em descanso. E aí, o nosso ciclo, o ciclo circadiano, que tem conexão com o nosso relógio biológico e duas áreas do cérebro, elas se combinam para que isso ocorra, que é a glândula pineal e uma outra área do cérebro chamado núcleo supraquiasmático. Quando nós estamos falando então do ciclo circadiano, do ritmo circadiano, é a capacidade então que o corpo humano tem de se ajustar biologicamente às demandas externas de luz e escuridão. Então pense assim: o momento que inicia todo esse processo, imagine lá um breu total, e aí você tem o pico de produção de melatonina pela glândula pineal. Depois ela entra num descanso e aí ela reinicia com a luz solar. Então nós temos células que acabam reagindo com a escuridão e reagindo com a luminosidade. São os pinealócitos. Estas células que estão dentro dessa estrutura da glândula pineal é uma espécie de conjunto de células que acabam por ter como função principal a produção de melatonina, de maneira especial quando tem um breu total, escuridão total. Então, quando o nosso corpo está lá, estamos dormindo, escuridão, ela vai aumentando a produção e chega um pico de produção de melatonina, e quando ela alcança esse pico, ela entra numa espécie de repouso. Então é extremamente importante que ela chegue neste repouso. E aí, um dos papéis principais então da glândula pineal é produzir o N-acetil 5-metoxitriptamina, que é a conhecida melatonina. Por isso que, se você não tem escuridão, você vai ter rebaixamento de produção de melatonina. Por isso que falamos tanto para baixar luminosidade pelo menos 2 horas antes de dormir. Algumas pessoas, inclusive, colocam na sala e no quarto aquele dimmer, sabe? Para você ir
gerenciando a força, a potência da luz. E ainda é muito importante que você deixe os aparelhinhos celulares de lado, computador pelo menos 1 hora antes de ir para a cama, porque senão você não vai alcançar este pico. Não alcançando o pico, a sua glândula pineal não entra num repouso, consequentemente vai bagunçar a produção de melatonina. E se você prestou bastante atenção no início da minha fala, se bagunça o funcionamento dessa glândula, você vai bagunçar o sistema reprodutivo, você vai bagunçar o sistema imunológico e você vai bagunçar o sistema neuroendócrino. A glândula pineal é a glândula master do corpo humano. Se ela está em desequilíbrio, consequentemente todo o seu sistema neuroendócrino também estará em desequilíbrio. E como é que faz com que a glândula pineal esteja em equilíbrio? É simples. Luz e escuridão. De noite é escuridão e durante o dia você precisa de luz solar. É exatamente isso que vai fazer com que a nossa glândula pineal entre neste equilíbrio. E eu quero dizer a você que se você não tiver escuridão, você estará comprometendo o seu sono, mas não só ele. Não só. Todo o teu sistema neuroendócrino, reprodutivo e imunológico. Olha só a importância então dessa glândula, que é do tamanho de uma ervilhinha. Pois é, por isso que eu quero trazer essas informações para você mudar de vida, fazer alguma coisa diferente. Então, sobre a noite, sobre a escuridão, sem o estímulo de luz artificial, começa a entrar em atividade essa alta produção de melatonina até ela alcançar o seu ápice, como falamos. O que é o ápice de melatonina? Quando nos referimos ao ápice de melatonina, estamos falando num pico aí endógeno de produção que vai cerca de 80 a 120 picograma por ml. Então é uma quantidade muito grande de melatonina quando você está no breu total, está num quarto realmente escuro. E aqui eu estou falando que você precisa se livrar inclusive dos LEDs. Aqueles LEDs da televisão, do ar-condicionado, do DVD, enfim, do aparelho, você precisa se livrar deles. Precisa ser breu total. Precisa imitar ali a caverna onde os primatas dormiam. Porque o nosso cérebro, de maneira especial esta área, ela não se desenvolveu tanto com o início ali da luz artificial. Ela funciona ainda de acordo com o ritmo biológico, que é em torno de 24 horas, onde grande parte é escuridão e a outra parte é luz. Após as 21, 22 horas, baixe produção de luz artificial. Então, se possível, coloque inclusive um dimmer ali na sua sala ou no seu quarto, para que você tenha uma melhor produtividade desta melatonina, desta química que é tão importante para o nosso corpo e para a nossa vida no geral, como você percebeu. Eu quero dizer a você que não existe ação mais importante para a saúde primária do que dormir no horário certo, dormir na forma certa, dormir no ambiente certo e dormir pelo tempo certo. Então, se você está ali preocupado ou preocupada com a sua saúde, muita inflamação, muitas dores, pare e pense. Será que o meu sono tem qualidade? Será que eu não preciso realmente mudar alguns comportamentos e hábitos? Controlar melhor os estímulos para ter um sono de maior qualidade? É momento de você fazer essas perguntas a você. E por quê? Porque existe uma rígida hierarquia dentro de todo o sistema neuroendócrino. E nesta rígida hierarquia, o hormônio chamado melatonina, ele é extremamente importante e ele é o mais importante em nível neural e em nível metabólico. Então você precisa saber ou aprender a dormir adequadamente. Uma pessoa que tem a melatonina rebaixada, ela vai ter comprometimento da qualidade do sono e ela vai ter uma desregulação do sistema neuroendócrino, reprodutivo e imunológico. Então olha só a importância de cuidar disto. Após as 21, 22 horas, baixe completamente a luminosidade da casa e este aumento de produção de melatonina vai te ajudar inclusive a emagrecer, combater diabetes tipo 2, porque está provado, segundo a Organização Mundial da Saúde, luz artificial após as 22, 23 horas aumenta casos de cânceres, aumenta casos de obesidade, aumenta casos de diabetes tipo 2, aumentam casos de hipertensão,
câncer de mama. E como é que você vai fazer então para lidar com isso? Baixar luminosidade. Então, siga todas essas dicas que eu passei a você. Compreenda então que a Organização Mundial da Saúde diz que luz elétrica a partir desse horário é cancerígeno. Inclusive, ela relata que a luz artificial após esse horário, ela é uma substância carcinogênica do grupo 2A. Então, você deve se preocupar sim com todos esses estímulos que podem estar comprometendo um sono de qualidade.